Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de noções de geometria e trigonometria. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Gente, triângulo. O que é um triângulo? O triângulo, pessoal, vai ser uma figura geométrica que apresenta três ladinhos e também três ângulos internos. Olha o cara aqui para vocês. Este cara é um triângulo. O que você percebe? Este cara, pessoal, possui três lados e também três ângulos internos. A gente vai chamar genericamente esses três ângulos de alfa, beta e gama, três letrinhas gregas. Outra coisa importante, a soma desses três ângulos internos, ou seja, se eu somar alfa mais beta mais gama, esse cara mais esse, vai dar 180 graus. Nerk, o que é 180 graus mesmo? Gente, 180 graus é o ângulo que existe entre uma reta e o seu prolongamento. Está aqui para vocês. Um outro exemplo, uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Você lembra do Jean-Claude Van Damme? Pois é, lembra quando ele abria as perninhas? Quando ele abria as perninhas, formava um ângulo de 180 graus. Entendi. Pois é, agora você nunca mais vai esquecer o que é um ângulo de 180 graus. Tranquilo? Tranquilo. Triângulo retângulo. O que é esse cara? O triângulo retângulo, pessoal, é aquele que um dos ângulos apresenta 90 graus. Olha só. Tá vendo aqui este triângulo? Você nota que entre o lado B e o lado C existe um ângulo de 90 graus, que a gente representa com um quadradinho com um olhinho dentro, né, com uma bolinha dentro. Gente, nós vimos esse tipo de ângulo na aula passada. Se você não lembra ou se você não viu a aula passada, dá uma olhadinha, porque a gente falou do ângulo de 90 graus. Então, tranquilo, pessoal. Aqui nós temos um triângulo onde um dos ângulos apresenta 90 graus. Sempre que isso acontecer, você vai ter o nosso querido amigo triângulo retângulo. Beleza? Tranquilo, né, gente? Elementos do triângulo retângulo. O que esse cara tem de especial? O triângulo retângulo apresenta uma hipotenusa, que é justamente o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Outra coisa importante que a hipotenusa tem é que ela é o maior lado dentro do triângulo retângulo. Guarda essas duas informações. Outra coisa, gente, nós também vamos ver os catetos. O que são catetos? São os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo. Nerk, como é que eu vou saber se esse triângulo é retângulo ou não? Simples, se apresenta um ângulo de 90 graus, a gente vai ter o quê? Um triângulo retângulo. Outra coisa, o que é hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, é o A, ou seja, este lado aqui. Como é que eu sei que esse lado é a hipotenusa? É simples, esse lado está oposto ao ângulo de 90 graus. E também, pessoal, esse lado é o maior lado no meu triângulo retângulo. É sempre assim. Ou seja, a hipotenusa é o maior lado e fica oposta ao ângulo de 90 graus. Entendi. E os catetos, pessoal? Catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Lembra que eu falei na aula passada que é o ângulo que existe entre a parede do seu quarto e o chão? Pois é, ó, parede do seu quarto e o chão. Gente, o que você nota? Que o B e o C está formando um ângulo de 90 graus. Existe um ângulo de 90 graus entre esses dois caras. Como existe um ângulo de 90 graus entre o B e o C, o que a gente pode falar? Que B e C são catetos. Beleza? Beleza. Catetos e hipotenusa. Muito fácil de guardar. Então, A é a hipotenusa, B é um cateto e C é um cateto. Teorema de Pitágoras. Gente, eu estou correndo um pouquinho. Por quê? Porque, na verdade, o nosso curso, por enquanto, é básico. A gente vai ter futuramente uma aula, ou melhor, uma série de aulas, onde lá nós vamos detalhar tintim por tintim cada um dos aspectos da geometria plana, da trigonometria, enfim.
por enquanto eu preciso jogar um pouquinho alguns desses conceitos. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Gente, o Teorema de Pitágoras é uma relação importantíssima entre os lados do nosso querido amigo triângulo retângulo. Olha só, vamos supor que a gente tenha A hipotenusa e B e C catetos. Nesse caso, vai valer a seguinte relação. A hipotenusa ao quadrado vale a soma dos quadrados dos catetos. Né, Arqui? Não entendi. Então, olha só. A gente vai ver, no próximo quadro, um exemplo mais prático de como isso funciona. O que eu quero que, por enquanto, vocês guardem é que, se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, isso vai ser igual ao quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto. Guarda essa informação. A ao quadrado vale B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos ver um exemplo de aplicação para você não ficar boiando. Então olha só, em um triângulo retângulo, os catetos medem 3 e 4. Determine a medida da hipotenusa. Ou seja, eu não sei quanto vale a hipotenusa, mas eu sei da formulinha de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras. O que esse cara fala? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado vale o quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. Nerk, qual cateto eu pego primeiro? Tanto faz. Você pode escolher um cateto para ser o B, o outro para ser o C. Isso não muda. O que você não pode confundir é a hipotenusa. Hipotenusa você só tem uma. Qual que é a hipotenusa? É o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Cuidado para não confundir. Então vamos lá. Então a gente sabe que, nesse caso, nesse nosso exemplo, nós temos um triângulo retângulo e os catetos medem 3 e 4. Olha só, o que são os catetos mesmo? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Ou seja, esse 3 e esse 4. Esse cara e esse cara. O exercício fala que os catetos medem 3 e 4. Então eu vou colocar um cateto vai ser o 3, outro cateto vai ser o 4. Nerk, como é que você sabe que aqui é o 3 e aqui é o 4? Não poderia ser 4 aqui e 3 aqui? Poderia, sem problema algum, daria o mesmo resultado. Como eu disse, a única coisa que você não pode trocar é a hipotenusa. Hipotenusa você só tem uma. Ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Então vamos lá. A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado vale o primeiro cateto ao quadrado, qualquer um dos dois, mais o outro cateto ao quadrado. Então vamos fazer. Então a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então a gente sabe que A ao quadrado vale B ao quadrado, por exemplo, vale 3 ao quadrado, mais C ao quadrado vai ser o quê? 4 ao quadrado. Gente, quanto que vale 3 ao quadrado? Vale 9. E 4 ao quadrado? Muito bem, vale 16. Se você somar esses dois caras, 16 mais 9 vai dar o quê? 25. Ou seja, A ao quadrado é igual a 25. Gente, um cuidado importante. Isso aqui, você pode jogar o 25 para lá, enfim, fazer uma equaçãozinha do segundo grau, mas é desnecessário. Você pode, para simplificar, tirar a raiz quadrada dos dois lados, é mais fácil. Uma coisa importante, se você fizer essa equação algebricamente, ela tem dois resultados. Quais são os números que elevados ao quadrado dão como resultado 25? Existem dois. Ou vai ser menos 5, ou vai ser o mais 5, né? O 5 positivo. O 5. Gente, pergunto para vocês, existe lado de medida negativa? Não existe. Então, a solução negativa a gente joga fora. O que sobra? A solução positiva. Nesse caso, a gente vai falar que o A vale 5, né? Então, para simplificar a sua vida, quando você estiver trabalhando com geometria, normalmente você vai estar trabalhando com valores positivos. Então, para facilitar a sua vida, quando você cair numa equação como essas, na geometria, tira raiz quadrada dos dois lados. Tranquilo? Tranquilo. Na geometria. Quando você fizer uma questão mais algébrica, aí você considera tanto o valor positivo quanto o valor negativo. É que aqui não faz sentido o valor negativo. Então tá, vai ficar que A vale 5. A partir disso, você observa que, utilizando essa formulinha, eu posso facilmente calcular um lado que seja desconhecido num triângulo retângulo. É importantíssima essa fórmula
dentro da geometria. Tranquilo? Tranquilo. Continuando, galera, cateto oposto e cateto adjacente. Quando a gente se referir a um ângulo no triângulo retângulo, a gente vai precisar diferenciar três elementos importantes. Quais são? Hipotenusa. Gente, não tem erro. A hipotenusa, ela sempre vai ser oposta ao ângulo de 90 graus. Então, se você achar o ângulo de 90 graus, a hipotenusa vai estar do outro lado. Muito simples. Cateto oposto. Cateto oposto é o cateto que não participa do ângulo. Nerk, eu não entendi. Tudo bem, guarda essa informação que já eu mostro um exemplo prático para vocês. E finalmente o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? Ad, pessoal, quer dizer ao lado, ou seja, é o cateto que está ao lado, cateto que fica grudadinho, é o cateto que participa da construção de um ângulo. Beleza? Mais ou menos, Nerk. Tudo bem, mas você já vai ver e já vai entender. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos, primeiramente, a hipotenusa. Nerk, como que você sabe que esse cara é hipotenusa? Muito simples. Ele está do outro lado do ângulo de 90 graus. Pergunto para vocês. A hipotenusa, esse lado, faz parte da construção do ângulo de 90 graus? Não faz. Quem que está fazendo parte da construção desse ângulo? O lado B e o lado C. Lembra, a hipotenusa não faz parte da construção desse ângulo. Qual que é o único lado que não faz parte da construção desse ângulo? É o A. Então, a gente pode falar que o A é hipotenusa. Hipotenusa sempre fica oposta ao ângulo de 90 graus. Não tem erro. A partir disso, pessoal, a gente pode falar que A é hipotenusa. Que mais que a gente pode falar? Gente, C é cateto oposto de alfa, mas é cateto adjacente de beta. Nerk, eu não entendi. Olha o C. O C, pessoal, está grudadinho no beta, não está? Está grudadinho. Por causa disso, a gente pode falar que o C é cateto adjacente de beta. Ele está do lado do beta. E o alfa, pessoal? O alfa está do outro lado. Se está do outro lado, é oposto. Você nota que o C não participa da construção do alfa. Quem que participa da construção do alfa? A hipotenusa, que vale A, e o lado B, o cateto B. Tranquilo? Tranquilo. De novo, o C ele é adjacente ao ângulo beta, porque faz parte da construção do ângulo beta. Ele está grudadinho no ângulo beta e é oposto ao ângulo alfa. Agora, pessoal, a gente vai ver o B. Olha o que acontece com esse cara. O que você percebe, pessoal? Que o B para o alfa é cateto adjacente. Por que adjacente? Porque ele está grudadinho no alfa. E para o beta, pessoal, cateto oposto, porque o B não está grudadinho no beta. Por conta disso, a gente pode falar que B é cateto oposto de beta, mas ele é cateto adjacente de alfa. Grudado no alfa, longe do beta. Então, adjacente no alfa, oposto a beta. Beleza, pessoal? Valeu então!